Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET do EJA, primeiro ano, volume 2. E agora, em 2021, o PET do EJA ele é elaborado pelo próprio professor. Então, se você está assistindo aqui este vídeo no meu canal, mas não é meu aluno, saiba que o PET que o seu professor montou vai ter diferenças do meu. Mas é claro que aqui vai ter um aprendizado sobre o conteúdo, que é o conteúdo dado no primeiro ano do ensino médio. Então, assim, vai ter um aprendizado aqui, mas saiba que os PETs de EJA são personalizados, ao contrário do PET dos anos regulares, integrais, que são o mesmo para todos os alunos da rede pública estadual de Minas Gerais, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos tentar deixar o vídeo não muito grande. Se ele for ficando muito grande, eu divido ele em duas partes. Mas nós vamos conversar um pouco sobre a matéria de cada semana e as atividades que eu selecionei a partir da matéria da semana. Então, é aproximadamente 5 exercícios por semana e são 8 semanas de atividade, ok? Então, vamos lá. Na semana 1, é para compreender o que é energia no conceito da física. Então, nós colocamos aqui esse pequeno textinho para entender o que é energia e temos uma relação entre energia e trabalho que vamos compreender ao longo desse PET também. E olha só que interessante, em física podemos dizer que um corpo possui energia quando ele tem capacidade de produzir trabalho. E que a energia pode se manifestar de formas, né? Energia elétrica, térmica, mecânica, etc. Então, trouxemos aqui algumas figuras, né, que nos ajudam a compreender. O que é importante, gente? Primeiro, compreenda uma coisa. A unidade de medida de energia é Joule. Fica um J, né, a abreviação dessa unidade de medida. Só que energia ela é dada de várias formas diferentes. A gente vai estudar algumas delas ao longo do ensino médio, aqui na disciplina de física e de química vocês estudam um pouco também. O que vocês têm que lembrar? Além dessa unidade de medida, que a energia pode se converter. Então, aqui tem alguns exemplos de energia hidráulica, solar, sonora, luminosa, térmica, elétrica, magnética, química. Essas energias elas se convertem. Então, por exemplo, eu pego uma pilha e utilizo ela para acender uma lâmpada. Olha só, eu peguei uma pilha, essa pilha vai distribuir energia elétrica pelo fio, que vai chegar na lâmpada e gerar essa energia luminosa. E dependendo do tipo de lâmpada, né, se for incandescente, um pouco de energia térmica também. Percebe? Então nós fazemos essa conversão. Essa imagem também é muito boa. Olha. Lembre-se o seguinte, energia cinética, né, está ligada a movimento e energia potencial a possibilidade de movimento. Então veja só, tem uma energia cinética dessa pessoa pedalando a bicicleta. Então, a bicicleta está em movimento, temos energia cinética. Quando ele chega no topo da montanha, ele pode até parar de pedalar, ele está aqui em cima, ele tem energia potencial. Por quê? Porque mesmo que ele não pedale mais, só dele ir para essa parte agora que está descendo o morro, a própria gravidade vai empurrá-lo na descida sem que ele tenha necessidade de pedalar, ao contrário da subida, onde ele pedalou para chegar aqui. Então foi energia cinética transformada em energia potencial e depois essa energia potencial novamente se tornando energia cinética. Energia cinética e potencial formam o que a gente chama de energia mecânica. O nosso foco vai ser energia mecânica, então nós não vamos trabalhar nesse momento nem energia elétrica, nem energia térmica. Isso são conteúdos, inclusive, dos próximos anos, né? Energia térmica, normalmente a gente estuda no segundo ano do ensino médio. Energia elétrica no terceiro ano do ensino médio. Ok? Então, vamos focar aqui. Energia mecânica, que é o movimento de um corpo e a possibilidade, a capacidade desse corpo em gerar movimento, porque tem essa energia guardada.
Bom, isso é a primeira semana, entendeu o que é energia e o que eu pedi para vocês. Citar 3 exemplos do dia a dia, onde não, tento até corrigir aqui o português, onde temos, né, situações onde há energia cinética e 3 com energia potencial. Aí eu até já dei um exemplo, ó, um carro em movimento. Então, um carro em movimento é um exemplo de energia cinética. Aí você vai pensar, que outras coisas que a gente vê no dia a dia que está tendo um corpo com energia cinética, né? Desses exemplos. E potencial também. Então, vou dar até uma dica aqui, ó. A própria imagem, olha o que ele está mostrando. Quando esse garoto está com a flecha esticada, que o arco está esticado com a flecha, ele tem energia potencial. Quando ele solta, se transforma em energia cinética. Então, qualquer coisa que está assim, sendo comprimido ou esticado e depois volta ao normal, se transformando em movimento, é um exemplo de energia potencial. Ou qualquer coisa que está numa altura e isso possibilita que ela caia, né, gerando energia cinética, também é potencial. Então pensem aí e me dê alguns exemplos do dia a dia. Quando ligamos um liquidificador, estamos transformando energia elétrica em energia cinética. Cite outro exemplo onde há uma transformação de energia em objetos do nosso cotidiano. Então, se você pensar em qualquer equipamento, né, que a gente liga na tomada e ele faz algum movimento, tem esse tipo de transformação. Mas tem várias outras, eu citei aqui o da lâmpada, né? Eu quero que vocês pensem assim, o que a gente pega de um tipo de energia, transforma em outra. Quando uma gota de chuva cai do céu, sua energia potencial é transformada em... Nossa, gente, tem outro erro aqui. Cinética. Cite outro exemplo em que esse tipo de transformação ocorre. Então, veja que eu dei um exemplo, né, de algo que estava lá em cima, caiu, então transformou a energia potencial em cinética. Que outros exemplos que a gente tem? Onde algo está numa altura, isso gera uma energia potencial e depois vira energia cinética. Vou dar uma dica aqui, ó. Tem algo que acontece na nossa casa, algo que está no alto, normalmente no telhado das nossas casas, e precisa estar lá no alto para cair e chegar até nós. Fica essa dica aí. Que tipo de transformação energética acontece para que um carro entre em movimento? Então está transformando qual tipo de energia, né? Olhando essas daqui, ó. Que tipo de energia está virando que tipo de energia num carro? Quando a gente coloca combustível, né? Que tipo de energia está no combustível? O que acontece com esse combustível no motor? Depois no motor até chegar nas rodas, né? Me fala um pouquinho dessas transformações. E cite um exemplo em que a energia térmica é transformada em energia cinética, onde o calor, né, então você pode usar esse calor para evaporar água ou queimando carvão e isso gera algum tipo de movimento. Lembrem de objetos que funcionam assim e me cite o exemplo de um. Então essa é a primeira semana, tranquilo? Não tem muito segredo não, fiz exercícios que vão exercitar nós olharmos para o nosso dia a dia e percebermos essa matéria que estamos estudando. Na semana 2, nós já vamos estudar em específico a energia cinética, que é essa energia ligada ao movimento. Lembre-se que toda energia é dada em joule, mas a energia cinética, que tipo de energia que ela é? Ela é energia de algo, de um corpo que está em movimento. E aqui está a fórmula para calcularmos o quanto de energia cinética um corpo tem. Então, é a massa de um corpo multiplicado pela velocidade desse corpo elevado ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Veja que a massa tem que estar em quilograma e a velocidade tem que estar em metros por segundo, para daí os cálculos baterem direitinho. Então, se um problema te dá em gramas, converta para quilogramas. Se dá velocidade em quilômetros por hora, converta para metros por segundo. Que aí vai dar certinho as contas e chegamos na energia cinética em joule. Ok? Outra coisa importante, lembra que energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho?
Então, se eu tenho uma energia cinética final subtraído pela energia cinética inicial, é o seu tanto de trabalho que foi realizado pelo corpo. Então vamos pensar o seguinte: eu tenho um carro que está parado. Eu coloco ele em movimento. Agora o carro está andando lá na rua com uma velocidade constante. Qual que era a minha energia inicial do carro? 0. Qual que é a minha energia atual do carro? Aí eu faço essa continha a partir da velocidade que ele estiver. Dele sair do 0 até essa energia que ele tem agora, isso foi um trabalho realizado. Ao mesmo tempo que quando eu freio o carro, aí ele tinha uma energia cinética e foi freando até ele parar e ficar com 0. Aí eu vou ter um trabalho negativo, né? Que vai ser 0 menos a energia inicial dele. Então foi um trabalho negativo de desacelerar o carro. Enquanto eu tive outro trabalho de acelerar o carro, que seria positivo. E assim com qualquer coisa. Então, um objeto só ganha, só realiza trabalho, seja um trabalho positivo ou negativo, ou ele só vai adquirir velocidade se tiver trabalho ali sendo realizado. Senão ele continua parado. Percebe essa relação? E o trabalho, então, pelo que a gente vê aqui, também é dado em Joule, tá? E aí aqui, alguns exercícios bem simples para pegar essa fórmula e utilizar. Então, ó, eu tenho um ponto material de massa de 1 kg em determinado instante, velocidade escalar 3 metros por segundo. Determine a energia cinética nesse instante. Gente, muito fácil. Tem um corpo qualquer, então ele não deve. Fala assim, um ponto material. Pode ser um carro, pode ser uma bola, pode ser qualquer coisa. Um corpo qualquer. Carro só sou de brinquedo, né? Porque é 1 quilo. Mas 1 quilograma. Então, eu venho aqui, ó. 1 no lugar da massa, vezes 3 elevado ao quadrado, né? 3 elevado ao quadrado a gente sabe que é 9. Então, 1 vezes 9 dividido por 2. Facílimo, né? Faz essa conta aí para mim. Vai dar a energia cinética dele em Joule. E aí, outros exercícios, continuar treinando esse tipo de coisa. Então, ó, tem uma velocidade, né? Tem um objeto com 2 metros por segundo e depois ele passa a ter 4 metros por segundo de velocidade. Determina a relação das energias cinéticas. Então, olha só, você não tem a massa dele, certo? Você só tem a velocidade inicial e final. Isso aqui é a relação. O que é relação? É um dividido pelo outro. Então, o que você vai fazer? Você vai vir nessa fórmula, deixa m como m, uma letra. Na primeira vez você joga ela 2, na outra vez você joga ela 4. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, vai ficar meio vezes m vezes 4 é 1. Meio vezes m vezes 16 é 2. Aí você vai dividir um pelo outro. Quando você divide um pelo outro, a massa corta. Né? O m do primeiro com o m do segundo, que é a mesma massa, é o mesmo objeto, corta. Aí vai ficar 4 dividido por 2, vai dar 2, né? O segundo vai ser 16 dividido por 2, vai dar 8. Então vai ser 2 dividido por 8. Pegou a ideia? Você joga o 2 nessa fórmula, guarda ela. Joga o 4 nessa fórmula, guarda ele. Depois divide o 1 pelo 2. Divide isso tudo com o valor 2 aqui, por isso tudo com o valor 4 aqui. Os m's vão cortar, os meios cortam também. Você chega na relação. É só para vocês verem que às vezes você consegue fazer um cálculo sem ter todas as informações para jogar na fórmula. Um bloco de massa 2 kg se desloca retilineamente com velocidade escalar constante de 5 metros por segundo, quando lhe é aplicada uma força de sentido contrário ao movimento até o bloco parar. Determine as energias cinéticas inicial e final do bloco. Olha, só jogar na fórmula de novo. Você tem a massa do bloco, que é de 2 kg, uma velocidade de 5 metros por segundo. Joga lá o m e o v. Achou a energia cinética. Depois é aplicada uma força até ele parar. Quando ele para, o v é igual a 0. Se eu jogo 0 aqui no v, minha energia cinética vira 0. Então você tem energia cinética inicial, jogando 2 e 5, e energia final, que é 0.
Bem tranquilo. 4. Qual a energia cinética de um automóvel de massa 800 kg com velocidade de módulo 72 km por hora? Aí, o que acontece? Você vai ter que converter km por hora para metros por segundo. Você não pode jogar direto km por hora. 1 quilômetro é 1.000 metros. 1 hora é 3.600 segundos, né? Porque 1 minuto é 60, 1 segundo é 60, 60 vezes 60, 3.600. Então, você consegue fazer, mas tem um modo, né? Porque sempre é isso, sempre transforma quilômetro em metro e hora em segundo. No final das contas, é você pegar 72 e dividir por 3,6. Vai fazer isso aqui, ó, 72 dividido por 3,6. Aí você vai achar o valor da velocidade em metros por segundo. Você que vai calcular isso para mim. Não vou calcular agora para vocês, não. E aí você vai jogar, então, na fórmula, não 72, mas o 20. Falei, né? Sem querer, desculpa. Deu 20, então já acabei contando para vocês aqui. Mas eu quero que vocês façam e me mandem, viu? Então você vai jogar 20 no lugar lá do V na fórmula e 800 no M. Vai calcular para mim e vai me falar qual é a energia cinética. Eu dei bobeira e acabei entregando para vocês. E aqui, gente, se em algum momento vocês precisarem, o contrário também funciona. Você tem uma velocidade em metros por segundo, você multiplica por 3,6 e você acha a velocidade em quilômetros por hora. Isso é algo importante vocês saberem. Último exercício dessa semana, 2. Um automóvel de 1.000 kg com uma velocidade de 36 km por hora é acelerado até atingir 108 km por hora. Qual o trabalho da força resultante exercida? Então, primeira coisa, converte esses dois para metros por segundo. Eu acabei de ensinar como faz. Converteu esses dois, você vai jogar na fórmula. Primeiro, com a velocidade aqui, né, que você vai ter convertido. Depois com essa outra velocidade. A massa sempre é a mesma, que é 1.000. Estou até fazendo a conta aqui para ver. Ok, dá números redondos, tá, gente? Quando você dividir esse por 3,6. Joga os dois na fórmula, você vai achar o valor final e inicial. E aí subtrai a energia cinética final da energia cinética inicial. Você vai achar o trabalho resultante. Beleza? Vamos seguir então. Como são 8 semanas, estou pensando a gente fazer nesse primeiro vídeo as 4 primeiras semanas e depois a gente faz uma parte 2 com as outras 4 semanas. Terceira semana, energia potencial gravitacional. Então, potencial é uma energia armazenada, uma possibilidade de se transformar em movimento. A energia potencial gravitacional está ligada à altura, tá, gente? Então, um objeto com uma determinada altura, quando eu solto ele cai. E no cair, ele adquire velocidade. Então, quanto mais alto o objeto está, quando eu soltá-lo, mais energia cinética ele vai ter. Porque ele vai caindo numa altura maior, vai ganhando mais velocidade. Como que eu calculo isso? Massa vezes a gravidade, que no planeta Terra é 9,8, e dependendo do exercício eles arredondam para 10, e a altura que o objeto está. Então a massa dele é a altura que ele está do solo e a gravidade naquele planeta, porque se eu levo esse objeto para a Lua, a energia lá muda, porque vai mudar o valor de G, mas qualquer problema que a gente faça no planeta Terra, 9,8. A massa de um objeto não muda, mas a gravidade muda dependendo do planeta que você está. Gente, por exemplo, eu agora aqui, eu estou no meu apartamento. Eu tenho energia potencial gravitacional? Tenho. Eu estou de uma altura, eu estou no segundo andar. Mas, ao mesmo tempo, tem o chão aqui do meu apartamento. Então, né, enquanto tem esse chão aqui, tanto faz se eu estou no segundo andar, se eu estou no 15º, porque eu não vou cair. Eu vou cair só se me jogarem da janela, mas enquanto eu estou no chão aqui... Então, a minha altura depende do meu referencial, tá?
o referencial, que é o chão do meu quarto, eu não tenho energia potencial gravitacional. Se o referencial for a rua, eu tenho, porque eu estou numa determinada altura. Tá? Então, entendam isso. Esse referencial ele é importante. E aí as atividades. Então, tem esse morro com essa altura de 220 metros e do Pão de Açúcar de 400 em relação ao solo. Se eu tenho um bondinho que sai do Morro da Urca e vai para o morro lá do Pão de Açúcar, ele vai subir. Quanto? 400 metros menos 220, né? É o tanto que ele subiu. Qual que é então a variação de energia gravitacional do bondinho? Massa, que ele te deu, vezes a variação de altura, que é 400 menos 220, vezes a gravidade, que é que ele pediu para arredondar para 10. Continha simples. Vocês vão fazer aqui para mim. E o resultado da energia potencial gravitacional, nesse caso a variação da energia potencial gravitacional, lembra-se, é dado em Joule. Ok? E se aqui tivesse em centímetro? Converte para metro. E se tivesse em quilômetro? Converte para metro. Sempre a unidade tem que estar em metro. Ok? Um corpo de 6 kg, uma altura de 30, calcula a energia potencial. Gente, facílimo, né? Aí não falou quanto que é a gravidade, usa 9,8. Então, 9,8 vezes 6 vezes 30. Continha simples. Aqui outro, determinado atleta usa 25% da energia cinética obtida na corrida para realizar um salto em altura sem vara. Tem aqueles que pulam, né? Você já viu aqueles na Olimpíada? Ele vai correndo, pula e tem que passar por um obstáculo assim, por cima dele, e cai no colchão do outro lado. Então, se ele atinge a velocidade de 10 metros por segundo, considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a altura atingida em razão à conversão de cinética potencial gravitacional é... Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular a energia cinética. Quanto que ela vai ser? Aí que tá, nós não temos o m, né? Mas nós temos a velocidade dele, que é 10. Então, vai ser meio vezes m vezes 10 elevado ao quadrado. Isso é energia cinética. Aí você faz 25% disso. Aí você vai achar um valor, né? Dá para fazer até de cabeça, ó. 100 dividido por 2 vai dar 50. 25% de 50 que você vai fazer. Então, lembra como é que faz porcentagem, gente? O que é 25% de 50? É 50 vezes 25 dividido por 100. Aí já até calculei aqui, mas não vou entregar para vocês não, quero que vocês façam. Então vai dar esse valor vezes m, né? Vai ser igual a altura, que é o que eu quero descobrir, vezes o m, que eu não tenho, vezes 10. O m de um lado. Então vai ter, ó, você vai ter esse valor da energia cinética, que eu já te falei como é que calcula, vai ser igual ao h vezes o m vezes 10. A energia cinética vai ser um valor que eu não quero entregar, que eu quero que vocês calculem, né? Desses 25% de 50m, vai ser um valor x, que eu quero que vocês calculem, vezes m. Esse m do lado de cá, com esse m do lado de cá, eu corto. Vai sumir, vai sumir. Aí o que vai ficar? Vai ficar esse valor, que é o 25% de 50. Vou colocar aqui para vocês, ó. 25% de 50, mas não vou calcular isso, eu quero que vocês façam. Passa o 10 para lá dividindo, você acha o valor da altura. Tranquilo também, né? 4. Com base na figura a seguir, calcule a menor velocidade com que o corpo deve passar pelo ponto A para ser capaz de atingir o ponto B. Despreze o atrito, considere gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, olha só. Ele tem que ter uma velocidade tal aqui que transformada em... pelo ponto A, né? Ele tem que ter uma velocidade tal aqui que ele vai vencer depois essa outra altura e chegar no 13. O que isso quer dizer? Quanto que ele vai ter que subir? 13 menos 8.
certo? 5 metros que ele tem que vencer. 5 metros que ele vai ter que vencer vai ser, então, gravidade vezes a massa dele que eu não tenho, vezes a altura que ele tem que vencer. 15 metros. Isso tem que ser igual a quê? Ao tanto de velocidade, a energia cinética que ele vai ter no ponto A, que é meio, né, vezes, em vez de escrever 1 sobre 2, escrever 0,5 é a mesma coisa, vezes m, vezes a velocidade que ele tem que ter, elevada ao quadrado. Este m do lado de cá, corta com esse m do lado de cá. Cortou. Cortou. Agora eu consigo calcular. Tem 50 igual a meio vezes o v ao quadrado. Certo? Passo o meio dividindo. Passo para o outro lado da igualdade dividindo. Eu vou ter 50 dividido por meio igual a velocidade ao quadrado. 50 dividido por meio é 100. Igual a velocidade ao quadrado. Então, a minha velocidade vai ser igual. Aí eu passo esse quadrado para o lado de lá, ele vira raiz. Raiz de 100. Raiz de 100 dá um número exato, né? Que número vezes ele dá 100? Muito fácil, né? E aí você acha o valor da velocidade. Acho que são contas simples, né? Eu quero que vocês terminem de fazer e me entreguem. E com base nos conhecimentos adquiridos sobre energia potencial gravitacional e energia cinética, explique o funcionamento de uma caixa d'água de uma casa. Então, a caixa d'água pode ficar no nível do chão? Não, né? Onde que normalmente a gente coloca a caixa d'água? Lá no teto, lá no alto. Por quê? Vai ter essa relação daqui, ó, que eu quero que ela chegue com velocidade na minha torneira. A água tem que chegar com velocidade na minha torneira. Com pressão, né? E aí? Me explica isso daqui bem tranquilo, né? Então, última semana para a gente encerrar a parte 1 do vídeo. Semana 4. Trabalhar o tipo de energia potencial que é elástica. Energia potencial elástica é quando eu pego algo como uma mola, como um elástico, né? E ou eu vou comprimir ou eu vou esticar. E quando eu solto, ele volta para a posição inicial. Neste momento que ele está comprimido ou esticado, tem uma energia armazenada nele, que vai virar movimento quando eu solto. Essa energia eu chamo de energia potencial elástica. Vocês já repararam que tem mola, por exemplo, a mola de um controle remoto, que você encaixa a pilha. Uma mola que fica lá no pneu de um caminhão. A espessura, a dureza dela é muito diferente. Então, esse tipo de mola, se ela é mais macia, se ela é mais dura, se ela é mais fina, se ela é mais grossa, define o valor que a gente chama de K. Esse valor normalmente o problema te dá. Ou ele te dá todo o resto e pede para calcular o K. Não é o que você tem que decorar. Ah, esse tipo de mola tem tal K. Não, isso tem tabelas, né? Isso tem lugares que vão te dar esses valores. Mas o K está em relação à mola. O x elevado ao quadrado é o tanto que ela está esticada ou comprimida em relação ao seu ponto natural, que é o sistema equilíbrio. Isso, né, elevado ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a fórmula para calcular a energia potencial elástica. Você vai armazenando essa energia aqui, a partir do momento que você vai comprimindo ou esticando esse elástico, essa mola. Calcule a energia potencial elástica armazenada numa mola quando distendida de 50 centímetros por uma força de 100 newtons. Então, olha só. Aí, a gente tem que saber, isso que eu fiz esse vídeo, F igual a K vezes X. Ok? Então, eu sei que essa mola, eu não tenho o K dela, mas eu tenho F, que é 100, e eu tenho o X. Só que o X tem centímetro. Tem que converter para metro. Então, ando com a casa 2 vírgulas, fica 0,5.
Com isso, né, eu passo 0,5 dividindo para achar meu K. Meu K, então, vai ser igual a 200. Agora eu posso jogar na outra fórmula. 200 vezes 0,5 elevado a 2. Tudo isso dividido por 2. Não pode usar calculadora aqui, se ficar mais fácil para vocês. Mas é agora que você me joga isso na fórmula, você vai achar o valor da energia potencial elástica, que é dado em joules. Ok? 2. Uma mola elástica ideal, submetida a uma força de intensidade de 10 newtons, está deformada de 2 centímetros. A energia elástica armazenada na mola, mesma coisa, gente, exatamente a mesma coisa. Transforma o centímetro em metro, joga aqui, acha o K, joga aqui, acha a energia. 3. Calcula a energia potencial elástica armazenada em uma mola, cuja constante elástica é 100. Nesse caso, ele já me deu o K. Está comprimido com uma deformação de 45 centímetros. Eu até escrevi, ó, converta centímetros em metros antes de usar a fórmula. Então, agora você já joga direto naquela fórmula. 100 vezes... quantos centímetros aqui? 45, né? 0,45 elevado a 2. Isso tudo dividido por 2, tá? Isso tudo dividido por 2. Faz essa conta que vocês vão achar a energia potencial elástica. Cite 3 objetos do dia a dia que funcionam utilizando energia potencial elástica. Então, coisas que em algum momento tem uma mola ou um elástico que vai ser comprimido. A gente mostrou, por exemplo, o arco e flecha ali, é um desses exemplos. Eu quero que vocês pensem em outros. Tem um jogo de fliperama com uma bolinha, que eu gosto muito, que usa isso, para você mover a bolinha no início do jogo. Você lembra o nome desse jogo? É um dos exemplos. E 5. Pesquisa constante elástica de diferentes tipos de mola, pelo menos 3. Então, vai na internet e olha para mim quanto que é o K de uma mola de caminhão, de uma mola de carro, né, aquela molinha fininha que encaixa na pilha de controle remoto. Joga no Google, quero que vocês pesquisem um pouco. Então tá. As próximas partes aqui eu vou fazer num vídeo parte 2. Vamos encerrar aqui, então. Já fizemos, né, 4 semanas, metade aqui. Lembrando, gente, então, se você for um aluno meu, da escola que eu dou aula, e ficou com alguma dúvida na hora de fazer os exercícios, por favor, entre em contato comigo pelos meios oficiais de comunicação da escola, ok? Que a gente troca umas ideias, atendo cada um particularmente, tiro qualquer dúvida que tiver. Como vocês perceberam, né, eu evito de dar resposta nos meus vídeos, que eu quero que vocês façam, que vocês se exercitem aqui, aprendam de verdade. Beleza, pessoal? Bom, além desse vídeo que eu estou gravando, o YouTube é cheio de aula de física e de outros conteúdos também que podem auxiliar vocês a complementar esse conhecimento. Quando a educação é à distância, é muito mais importante que o aluno seja proativo na busca do conhecimento, certo? Então, estamos aqui à disposição e desejamos a todos vocês bons estudos. Obrigado e aguardem que eu vou fazer o vídeo parte 2 com as outras semanas, ok? Então, muito obrigado e até a próxima!